Olá meus amigos, bem-vindos a mais uma edição do InfoStorm e hoje a gente vai falar sobre o padrão Strichtarn, que na tradução significa line cam, ou seja, camuflagem de linhas. O Strichtarn, desenvolvido na Alemanha, ele foi criado e introduzido em 1965 e utilizado até 1990. Inicialmente ele veio equipar o National People's Army, ou seja, o exército da Alemanha Oriental, que até então vinha utilizando uma camuflagem chamada Flechentarn. Notem que não é o Flecktarn alemão, é o Flechentarn, produzido em 1956 e utilizado até 1967, quando houve a substituição por esse novo padrão Strichtarn. O Flechentarn ele era uma camuflagem ainda com influência da União Soviética e eles buscavam alguma coisa com um pouco mais de identidade. O padrão Strichtarn, ele consiste em um fundo pleno, numa coloração verde acinzentado e riscos em formas de chuvisco numa coloração marrom avermelhado. E ficou conhecido na Alemanha como Raindrop Pattern, seria gotas de chuva ou chuvisco propriamente. O tema Raindrops ou chuvisco, ele se tornou bastante popular entre os países do Pacto de Varsóvia e até então a Alemanha Oriental levando crédito pela criação do padrão. Porém, desde 1958, ou seja, o padrão WZ58, a Polônia já tinha desenvolvido esse padrão muito semelhante com o padrão alemão e já tinha esse tipo de uniforme produzido em uso. Tanto na Polônia quanto na Alemanha Oriental, o padrão Strichtarn, ele derivou de dois padrões existentes anteriormente. O primeiro deles, o Splitmuster, utilizado aí pelo exército alemão do Terceiro Reich, era um splinter com o chuvisco, bastou apenas retirar aí as formas splinter e manter o chuvisco. O padrão Splitmuster ele foi utilizado não só pelo exército alemão do Terceiro Reich, mas a Luftwaffe também tinha uma versão bastante semelhante a essa. Outro padrão que influenciou foi o Sumpftarn, utilizado pela Wehrmacht, também conhecido como March 44. O nome técnico desse padrão. Na Alemanha ele teve duas versões, Type 1 e o Type 2. O Type 1 ele foi lançado em 1965, na Alemanha ele foi utilizado de 1965 até 1967. Algumas controvérsias dizem que até 68 ele foi produzido, então acho melhor colocar as duas datas para não haver divergência aí com as bibliografias. E o Tipo 2 foi lançado em 67 e veio sendo usado até 1990. Elas se distinguem da seguinte forma. Eu tenho aqui um exemplo do Type 2, que é o mais popular, mais conhecido. O Type 1 foi produzido num curto espaço de tempo. E o Type 1 ele era formado por riscos bem mais estreitinhos. E o Type 2, os riscos engrossaram e a camuflagem se tornou um pouquinho mais densa. O fundo no Tipo 1 era um pouco mais claro do que esse verde acinzentado que a gente vê aqui. O segundo padrão, Tipo 2, ele foi produzido em larga escala, assim como numa grande variedade de uniformes e acessórios de campo, como propriamente uniforme, coberturas, half shelter, ou seja, os Zeltbands, peças semelhantes a essa que eu apresentei aqui, e até equipamentos de campo, como coletes, pouches, e também foi produzido para troopers, ou seja, os paraquedistas macacão de salto nesse padrão Strichtarn. Já na Polônia, o que fazia a distinção da versão 1 com a versão 2, na versão 1 ele era uma camuflagem que ela parecia muito mais rústica, feito à mão. Por quê? Os risquinhos, eles tinham no topo deles, onde imagina começando a linha, tinha um ponto mais grosso, como se estivesse encostando uma caneta e começando, e no término dele, ele afinava, como se a caneta estivesse saindo. Então, essa configuração deu apelido na Polônia também como Needles Pattern, ou seja, agulhas, porque ele aparecia uma cabeça em cima e a pontinha embaixo. Dentre os países integrantes do Pacto de Varsóvia, Polônia, Bulgária e Tchecoslováquia vieram utilizar esse padrão. A Tchecoslováquia, integrante do Pacto de Varsóvia, veio adotar e desenvolver uma versão própria deles, que é essa que eu tenho aqui à minha esquerda. A cobertura do Strichtarn ela é bastante distinta, é bastante facilmente observável. Acredito que através da câmera vocês possam ver também. Ele tem um fundo como se parecem manchas de água ou gotas, ou que o tecido estivesse úmido um pouco por baixo, o que atribui a ele um nome paralelo que é o Cloud Scam, ou seja, nuvens. Só que esse padrão ele tinha uma particularidade a mais. Ele vinha não um padrão reversível, mas ele era duas camuflagens em uma. Por quê? A olhos nus a gente vê aí o chuvisco, um pouco mais de observação, a gente vê o clouds por baixo, porém ela tinha uma cobertura a mais que só era visível nas visões noturnas
de primeira geração, naquela visão verde. Eu vou abrir aqui para vocês verem por dentro, porque a tinta ela vaza e essa camuflagem aparece por dentro. E quando você vê esse padrão na visão noturna, ele é totalmente distinto do que você vê aqui, bem diferente mesmo, tá? Então você é bem fácil observar que realmente por baixo do Stretchtarn, do chuvisco, existe um padrão diferenciado e que ajudava na visão noturna realmente a mimetizar o soldado vestido. A gente pode observar nesse padrão que ele também tem traços de uma camuflagem já conhecida anteriormente, desenvolvida pela Alemanha, que é o Liebmuster. E o que faz essa identificação eles chamam de comb teeth, que é seria dentes de pente, que seria essa formação aqui que parece um pente de cabelo, né? Seguindo a tendência no Pacto de Varsóvia, a Bulgária adotou um padrão bastante semelhante com o da Alemanha Oriental, utilizado aí de 1960 até 1970, e posteriormente ela criou uma outra versão que remetia um pouco mais ao Splitmuster, onde tinham manchas splinter, e o Stretchtarn, o chuvisco, ele já não era mais uma linha horizontal, ele era como se fosse um rabisco. Ele seguia a mesma orientação vertical, porém não deixou de ser liso e passou a ser um rabisco. Ilustra com essa peça aqui original búlgara, então ele manteve aqui formas da camuflagem splinter em tamanhos reduzidos, manteve aí o chuvisco, só que as linhas deixaram de ser retas. Com o fim da União Soviética, culminando na queda do Muro de Berlim e a reunificação das Alemanhas, esse padrão produzido até 1990, ele foi aposentado, sendo substituído alguns anos depois pelo padrão Flecktarn, inicialmente nas versões de selva, posteriormente também na versão de deserto. Assim como todo material produzido em escala e que depois de um certo tempo o projeto é abandonado ou o padrão é mudado, esses tipos de uniforme eles também se tornaram surplus e foram absorvidos por outros países, assim como a Croácia. Algumas variantes do padrão Stretchtarn, elas foram utilizadas aí no início da Guerra dos Balcãs pela própria Croácia, adquiridas como surplus e utilizado até 1992. Na Croácia ele era utilizado pela Zborna Narodne Gard, que seria a Guarda Nacional da Croácia, durante a Guerra de Independência da Croácia. E seguindo a tendência do surplus, ele foi visto em uso na África do Sul, utilizado pela African Defense Force, ou seja, Forças de Defesa Africanas, durante a Guerra de Fronteira Sul-Africana, ou melhor, Guerra de Independência da Namíbia, de 1966 até 1990. Por fim, lotes massivos de surplus foram adquiridos pelo Uzbequistão diretamente de fontes alemãs. Uniformes prontos, assim como tecidos, matéria-prima. Os uniformes eles foram refitted, ou seja, remodelados, e os tecidos construídos e transformados em uniformes com características soviéticas. Esses uniformes eles vieram ser utilizados pelo pessoal de Airborne e Special Task Forces, pelo exército do Uzbequistão, de 2002 a 2006. Também utilizado por grupos insurgentes africanos, particularmente em Angola e no sudoeste da África. E nós temos relatos também do nosso amigo Maurício Preuss, que recentemente esteve aí em Moçambique, onde ele teve a oportunidade de ver a polícia de Moçambique utilizando até os dias atuais. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.